Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no FCcast. A gente tem hoje aqui uma convidada especial que vai falar sobre a arquitetura, a experiência dela, a história de vida dessa grande, vamos dizer já empresária já, né, no ramo de arquitetura, né, tem o seu próprio escritório. E para garantir aqui que tudo tenha bastante qualidade, né, nosso convidado não, né, nosso host aqui. Convidado também. Daniel Andrade, fala Dani. Mais uma vez, falando sobre qualidade. Não, é tu que garante qualidade. Mesmo roteiro, né, seguindo... É sempre né? a mesma coisa, não, né? Mas então tá bom, é isso aí. E para trazer bastante história, bastante conhecimento, tudo bom, Dani? Tudo bom, Dani? Tudo bom, Jenny? Tudo certo, boa noite. Boa noite. Ô, Jenny, é um prazer pra gente tu estar aqui no nosso FCcast, né? Falando um pouquinho sobre arquitetura. Prazer é todo meu pelo convite, obrigada, meninos. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência como arquiteta, como é que foi essa passagem na faculdade, como é que tu... né? Conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho quem é a Jenny, como é que tá hoje, essa imensidão de clientes que tá, esse sucesso todo. Então, me formei em 2017, né? Então são 4 anos trabalhando na área. Dentro desses 4 anos foram passagens, idas e vindas por diversas portas, né? Vamos dizer. E, enfim... Antes de fazer a arquitetura, antes de ingressar em arquitetura, né, eu tinha muita vontade de fazer engenharia civil. Não sabia disso. Isso, engenharia civil. Eu sempre gostei muito de cálculo, era muito boa aluna aplicada em matemática. Então, eu sempre tive essa vontade de cursar engenharia civil. Na época do ensino médio, ali do terceirão, que a gente começou a fazer a parte de vestibular e tudo mais, eu fiz vestibular para engenharia civil. E acabei conseguindo ingressar, né, no curso. Só que, paralelo a isso, eu também fiz o Enem. E consegui uma nota bem legal no Enem. E tive a oportunidade também de me inscrever para algumas opções de bolsa, né? E eu lembro que eu cheguei a me matricular no curso de Engenharia Civil. E parece que... eu não me lembro ao certo, mas em fevereiro ou janeiro, eu acabei tendo também um retorno do Enem e fui contemplada com bolsa integral para Arquitetura e Urbanismo. Nossa, que legal. Então, foi isso que acabou me colocando, né, nessa área, na área da arquitetura. Acredito que Deus escreve certo pelas linhas tortas, né? Isso é um testemunho muito forte que eu tenho em mim, porque tudo eu sempre direcionei muito a Deus, né? Entrego a Ele que faz o melhor e a gente só tem que confiar e seguir em frente, né? Quem te acompanha no Instagram vê que tu tens, assim, Sim. digamos assim, uma parte religiosa muito forte. Tenho. Assim, né? Eu vejo de vez em quando tu posta Tudo. coisa. Foi tudo muito direcionado sempre com Deus junto, sabe? Então, eu lembro que eu sempre estudei em colégio público, né? Porque eu venho de uma família que as condições... A gente nunca passou dificuldade, mas também sempre foi tudo muito contadinho, né? Então, quando eu falo que desde o início sempre teve Deus, é porque realmente sempre teve Deus, né? Porque... eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, conversando com o pai e com a mãe. A conversa era que, de repente, eles não teriam condições financeiras para me ajudar a bancar uma faculdade. Então, por isso que eu comecei a fazer os meus estudos, né? De repente, se eu ingressar numa faculdade que o curso seja à noite, eu consiga trabalhar durante o dia, bancar a faculdade, me virar. Porque, com o restante das coisas, os meus pais estariam dispostos a me ajudar, né? A questão de se manter, assim. Mas, enfim, como eu te falei, entreguei e confiei e deu tudo certo. Fui contemplada com a bolsa, 100% integral. Então, para mim, foi bem tranquilo, porque eu sempre gostei de estudar, né? Então, não era uma pressão assim que eu deveria estudar para conseguir manter a bolsa até o final do curso. Foi algo prazeroso para mim, bem tranquilo. E me formando ali no... Antes de eu me formar, quando eu estava apresentando o meu TC1, eu tive meu primeiro cliente. Ela é um casal ali do meu bairro, né, do Barracão, em Sara. E eles me procuraram para fazer o projeto residencial deles. Que eles queriam me dar essa oportunidade de que eles, né, acreditavam no meu potencial. Tu não estava formada ainda? Não estava formada e eles tinham acertado de construir com uma construtora ali do nosso bairro e que o dono da construtora era engenheiro civil e ele, então, assinaria e faria toda a parte do processo de aprovação de um projeto da prefeitura, né? Certo. Eu fiz a parte de desenho técnico do arquitetônico, a questão do estudo de fachada, volumetria. E foi aquilo ali que abriram as portas para mim, né? Foi imagina, o início do meu portfólio foi ali. Primeiro projeto. Meu primeiro projeto foi uma casa de
Gente, eu não vou me lembrar o certo porque faz um certo tempo, né? E a gente trabalha com tantos projetos, Certo, a gente acaba imagina. esquecendo. Mas ela tem na faixa de, acho que, de 200 a 250 metros quadrados. Uma casa. Mas já começou com um baita É projeto. uma casa, né, grande. E foi num padrão, assim, mais moderno. Platibanda, telhadinho escondido, laje. Então, para mim, era tudo muito diferente, né? Então, foi uma baita de uma oportunidade. Eu trabalhei em paralelo com isso. Eu nunca vou me esquecer, assim, a aprovação do projeto lá na prefeitura se deu em outubro. E no final do ano, assim, desse mesmo ano, a gente já começou ali na obra. Então, meu ingresso na profissão foi com essa residência que para sempre vai estar marcada, assim, no meu coração, né? E por ser também no bairro que eu nasci, eu conheço o casal desde sempre. Então, assim, tem um carinho e um envolvimento sentimental muito forte, né? E dali para frente só foram se abrindo portas, né? A questão de empreender, de tu ser o teu chefe, de tu ser a tua empresa, é muito complicada e difícil, porque tu fica com medo, né? Porque é uma incerteza. De repente, esse mês tu vai conseguir se manter, mas mês que vem tu já não sabe, né? E era esse medo que eu tinha na minha cabeça. E como eu me formei cedo, muito nova, eu tinha esse medo. Então, eu achava que eu teria sucesso se eu tivesse dentro de uma empresa com um nome já sustentado no mercado, né? E com uma carteira assinada, que tivesse a garantia mensal. Eu acho que isso é até natural. Acho que todo mundo que está na faculdade, né, ou está se formando, que geralmente tem uma idade nova, está ali entre os 20 a 25 anos, o pessoal tem esse receio, né? Acha que vai ser muito melhor para mim tá num escritório, ou tá numa construtora, ou tá num local onde eu vou ter uma renda fixa, né? Exatamente. Até eu poder, digamos assim, agora eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. É a falsa ilusão da estabilidade, né? Exato, um E muitas vezes é necessidade também. A pessoa necessita, ela precisa de uma renda, né? Eu vou falar por mim. Quando eu fazia faculdade, eu já fui pra faculdade um pouquinho já mais velho, digamos assim, né? Eu tive uma experiência que eu morei fora e tal. Quando eu voltei para estudar. A gente já falou isso num podcast, isso, né? No podcast anterior. Vou deixar por aqui para o pessoal ouvir a nossa história. E quando eu fui para a faculdade, né, eu lembro que eu queria fazer estágio, mas eu não tinha condições. Assim, eu precisava de uma renda para manter minha família. Né? Eu fui bolsista também, consegui bolsa. Então, eu tinha que estudar, fazer faculdade à noite, trabalhar durante o dia. Então, eu precisava de uma estabilidade. Eu não poderia me dar o luxo agora de, vou esperar para pegar um cliente. Então, e eu acho que isso é natural, né? Para quem é novo, eu acho que vale a pena arriscar, às vezes, né? Fazer como a Jenny fez É mais fácil, né? De arriscar quando a gente é novo. Assim, eu não sei se é mais fácil. Quando tu é novo, tu tens os teus paradigmas também. Tu tens os teus medos, tu tens as tuas dúvidas, né? Então, não sei o quanto isso é mais fácil. Mas eu aconselho para quem é mais novo, tentar. Né? Porque assim, querendo ou não, eu vou falar, né, do meu caso em específico. Eu só tinha, tipo, namorava, né? Não era noiva ainda. E não tenho filho. Então, querendo ou não, morava com os meus pais. Como vocês falaram, era uma fase que é a hora certa para te, de repente, tentar dar cara a tapa, porque tu não tens outras responsabilidades, né? Então, tu ainda tens ali o suporte do teu pai e da tua mãe, né? O suporte de casa. Então, por isso, eu acho que também me impulsionou a arriscar, né? Uhum. Mas, ainda assim, os 3 primeiros anos, né? Eu tentei, deixei currículo, fiz experiências em escritórios de arquitetura, em empresas de imóveis planejados. Tentei, assim, trabalhar para outras pessoas, né? Só que eu sempre tinha aquele desejo lá no fundo, assim, Jenny, tu tens talento, tu vai se dedicar para o teu nome, vai se dedicar para a tua empresa, porque assim tu tens o teu talento, tu estás usando para edificar o nome de outra pessoa, sabe? Quando, na verdade, eu sabia que aquele sentimento dentro de mim era de que dá a cara a tapa e vai fazer teu nome, sabe? É difícil. A gente tem os nossos desafios diários, é pesado. Às vezes, à noite, dá um desespero, vontade de largar tudo. Não, e fala tu me contou já várias vezes que tu ia com o computador para casa do cliente e tinha que estar ligado direto na bateria. Exatamente. Daí tudo isso é os perrengues que a gente passa, né? Porque todo começo é difícil. E eu lembro, nos meus primeiros clientes, eu fiquei até... Na verdade, eu inaugurei meu escritório agora, acho que mês passado.
Então, até mês passado, eu atendia na casa dos meus pais, numa salinha que eu ajeitei lá para mim, ou eu ia até o cliente, né? E o primeiro computador que eu usei para atender os meus clientes foi o computador da faculdade, que era um notebook. E eu lembro que no último mês de entrega do meu TCC, eu deixei meu notebook cair no chão. E ele passou a funcionar só na tomada. Ele Eu acho engraçado, porque assim, ó, todo mundo que tá fazendo TCC tem uma história que o computador caiu, perdeu o TCC. Provavelmente os orientadores ficam tipo assim, né? Não, a galera tá tentando, né? Mas não, gente, é real, acontece, né? Acontece mesmo. E acontece no momento que a gente mais precisa, no momento mais desesperador. E, gente, não é só na faculdade. Acreditem se quiser, mas com os clientes também acontece. Aquela entrega importante, aquele prazo que está se esgotando, quando a gente menos espera, acontece. Um empecilho assim. Essa é a lei de Murphy, né? Mas voltando ali ao início, né? E daí esse meu notebook não funcionava sem estar conectado com a bateria na tomada. E eu chegava na casa do cliente, às vezes já falava, eu preciso de uma tomada. Mas o teu notebook não tem bateria? Eu assim, não. É que ele não funciona sem estar na tomada. Daí, ainda, além de tudo, eu ligava ele na tomada e falava pro cliente, não encosta, pelo amor de Deus, porque senão vai apagar tudo aqui. E acontecia de, no meio da conversa, tropeçar no carregador e, apagou tudo, né? Meu Deus. E sem contar que, de certo, o processador dele já estava ali todo cansado. Daí, cada vez que eu tinha que abrir o projeto, era lá, né? Ficava eu olhando pro cara dos clientes. Que ele dá uma travadinha às vezes, sabe? Que são programas pesados, né? São softwares que demandam um pouco Mas, assim, eu me considero muito abençoada, porque eu sempre tive pessoas, né, clientes muito compreensíveis, amigáveis. Então, acabava que a gente, né, tinha esse fundo de brincadeira e tal. E daí, com isso, eu consegui comprar outro computador e tal. Daí, até no dia da minha inauguração, eu encontrei um desses meus clientes, né, que me acompanharam nesse processo, e a gente deu risada junto, porque a gente vê o salto, né, que a gente dá, porque tudo é uma evolução, né? Quando tu trabalha para evoluir, as coisas acontecem. Vai acontecendo, vai fluindo, né? Vai fluindo. A gente vai se dedicando e as coisas vão melhorando. Por isso que eu sempre digo assim, pessoal, né? Não desiste, né? Não, esses perrengues, assim, todo mundo passa, né? Todo mundo passa por um momento difícil e computador que não funciona. Eu também já passei por isso. Tinha um notebook meu que não tinha jeito de rodar, fazer renderização com ele, assim. E era renderização no meu Note também, sem condições? Meu Deus Aí às vezes eu pegava um cliente que entendia um pouquinho mais. Mas aquela imagenzinha que dá pra ver a luz acesa. Ele ficava com uma cara assim, o que eu ia dizer pra ele? Daí, às vezes, eu terceirizava. Tipo, colegas minhas da faculdade que foram trabalhar com essa parte de renderização para arquitetos. Fulana, não consegue fazer uma imagenzinha aí para mim, baratinho e tal. Aí acabava que elas conseguiam me ajudar, sabe? Mas no meu primeiro computador, assim, eu passei bastante trabalho para fazer os projetos, assim. E não é nem só o computador, né? A nossa profissão, como a gente é meio cigano, né? A gente tem que estar indo, às vezes, de obra em obra, cliente em cliente. Eu não tinha carro. E, às vezes, o cliente pegava e... Jenny, eu queria fazer um orçamento contigo, tu consegue? Eu consigo. Nem sabia onde é que era, mas eu conseguia, sabe? E, às vezes, eu tinha que descer de ônibus numa parada, num ponto, né? E caminhar até chegar na casa do cliente. Às vezes, nem ia pela localização e ia indo, sabe? Chuva, sol, não importava o jeito que era. Nossa, gente, perdi a conta das vezes que eu ficava com calo no pé, de às vezes me envolver em cada uma, assim, sabe? Ou então de pedir pro Guilherme me levar ou me buscar, dependendo da situação, sabe? Mas a gente sempre dá um jeitinho de conseguir, né? Graças a Deus, hoje tem um carro e tal, facilita muito mais, né? Mas o processo, assim, hoje é legal de lembrar, assim, o processo que as coisas tomaram, assim. Né? Hoje em dia tá mais digital, né? Facilitou um pouco. Sim. Conta um pouco de como funcionou essa mudança pro digital na parte da arquitetura, assim, na tua experiência. Porque antes tu tinha que visitar o cliente, hoje tu consegue atender ele de casa, tu consegue fazer um briefing com ele de casa, uma videochamada, como é que tu... Dá. Até dá. Passar orçamento, dá para ser remoto, para coletar informações dá para ser remoto, mas a partir do momento que, de repente, assim, o cliente fecha contigo. Por exemplo, quando o projeto é o arquitetônico, né? Eu, particularmente, antes de iniciar um projeto arquitetônico, eu gosto de visitar o terreno, né? Preciso visitar o terreno. Então, querendo ou não, essa parte tem que ser presencial, obrigatório, né?
E bem como interiores, porque o interiores também tem que ter a coleta de medidas em loco, né? Porque, por exemplo, o cliente às vezes até disponibiliza uma planta da construtora e tal, mas serve até certo ponto, até determinado ponto, para te passar um orçamento para ele. Mas a partir do momento que tu vai para projetar, tem que pegar pontos. essa questão em loco é essencial para te conferir medidas, né? E em termos de apresentação de projeto, funciona e não funciona. Tudo vai depender do cliente que tu estás lidando. Porque tem cliente que eles têm mais facilidade de entender as informações, de repente por um vídeo, por uma imagem, por um áudio que tu manda. Só que vai ter os clientes que elas têm uma certa dificuldade de entender. E necessita que tu esteja frente a frente com ele, às vezes mostrando, entendesse? Então, tudo vai variar de pessoa para pessoa, né? A gente até tenta, né? Na época ali que a gente teve o isolamento, né? Querendo ou não, as obras e processo de projeto não pararam, né? A gente só não podia estar se encontrando, mas continuou fluindo. Então, nesse processo ali, a gente tentou de forma remota, mas dava algumas dorzinhas de cabeça, assim, porque fica muita divergência de informação, sabe? É bem complicadinho. É uma parte de adaptação, né? Então, a gente está meio que numa transição, né, para essa parte. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tá na Irlanda. E ele tem um terreno na Vila Suíça. Então, a gente está num processo de projeto, né? Até o David está junto comigo nessa, que ele está fazendo a parte de projeto estrutural, hidrossanitário, e vai acompanhar a obra comigo. Só que ele é um cliente que super entende. Eu mando planta para ele me manda de volta o que ele quer de alteração. Agora a gente está trabalhando na parte de projetos de interiores, sabe? Então, é tudo online, né? Porque não tem como se encontrar. Mas já é um cliente que tem uma visibilidade e consegue ter o discernimento e entendimento do projeto, assim, de forma online. Tem cliente, na verdade. Tem cliente que, como tu falou, tu manda uma planta baixa para ele e ele já consegue visualizar todo o projeto, né? Agora, tem cliente que tu tens que sentar, explicar minuciosamente para que isso, para que aquilo. Exatamente. Então, aí o atendimento ali presencial, ele é fundamental, né? A minha mãe, por exemplo, eu fico pensando assim, meu Deus, se a minha mãe fosse minha cliente, eu jamais conseguiria fazer uma assessoria ou um atendimento online com ela. Porque às vezes eu estou renderizando o projeto e ela chega na frente do computador. Ai, que bonito, mas o que é? Ô, mãe, é um quarto, aqui tá a TV, aqui tá a cama. Ah, tá, é verdade. Mas daí tu tens que mostrar, né? Tens que explicar. E eu fico imaginando que tem, né? Por exemplo, eu tô com um projeto, uma obra já em andamento. E o meu cliente, ele tava cismando que o quarto dele ia ficar pequeno. E, gente, já tô com a parte do baldrame todo feito na obra. Ai, meu Deus. E daí eu assim, não, é porque aqui, essa parede vai vir só até aqui, a porta do quarto vai estar aqui. Mas é que assim, são pessoas que têm a dificuldade da leitura de projeto, sabe? Eu fiz um projeto também para uma tia até minha. E ela também tinha essa dificuldade. Nós tava com uma sala e cozinha conjugada que era enorme, assim, sabe? Enorme. E o meu tio queria diminuir porque já estava muito grande. E ela, não, vai ficar pequeno. Hoje, quando eu vou lá na casa dela, a gente até ri, assim, porque ficou grande ainda, sabe? Mas, assim, ó, no papel ali, ela não conseguia ter percepção do quanto aquilo ali já... Da dimensão daquilo ali que já estava projetado, né? Só depois de executado, que ela entrou, que ela viu assim, não, realmente estava grande mesmo. E tem cliente que não entende. Exatamente. Tem cliente que tu explica o porquê que realmente é melhor, tu fala ali quais são as melhores medidas, opções. Eu tive um cliente, eu não vou falar o nome para ele não ficar meio triste, né? Não ficar constrangido. Que ele queria uma porta, queria de toda maneira uma porta na diagonal, no canto. E a gente explica, não, mas se tu colocar essa porta, não vai aproveitar bem a sala. Isso que eu sou engenheiro, né? Isso é mais a parte de arquitetura. Eu nem gosto de me envolver, mas é uma parte que a gente dá a dica, né? O mínimo que a gente sabe é assim, tu vai ter um aproveitamento legal, tu vai conseguir colocar uma televisão, o teu sofá tu vai ter que pensar diferente e tal. Explica tudo. O que eu penso é que na mesma proporção que a internet veio para nos ajudar, ela veio para nos atrapalhar. É um problema. Porque o que acontece? O meu grande problema é que o cliente sempre vem com a fotinho do tal do Pinterest. Ou lá do Instagram foi esse caso. do tal lá, né? Mas assim, gente, nem tudo que tá ali funciona. Só que o cliente, às vezes, não tem essa visibilidade. E nós, como profissionais, a gente tá aqui pra, né,
alertar e fazer o melhor para eles. Exato. Mas muitas vezes eles têm esse bloqueio e essa dificuldade, entende? Sim. Eles querem aquilo ali porque querem aquilo ali. E vão provar da situação só depois na prática, né? No final, ficou na diagonal. Então. E Não teve, de repente, tem, hoje por ele mais esteja que- comungando a situação Sim. lá, né? Mas, Eu enfim. tive um cliente também que ele trouxe uma imagem de um projeto e ele queria que a fachada da casa dele ficasse igual aquele projeto. Enquanto que ele tinha um terreno de esquina, entendeu? Que o sol girava ao contrário. A casa que ele trouxe para mim, daí eu fui fazer um estudo sobre aquela edificação para ver se, né, comportava. A edificação tinha, tipo, 600 metros quadrados. Pé direito de 8 metros. Outra coisa que a gente sofre muito também, 8 né? metros de pé direito. Aí, poxa, mas tu tá fazendo uma casa né, com pé direito de 4 metros. Essa casa tem 8 metros. Então, assim... mas Proporções, né, gente? aí a gente tenta explicar, olha, a gente tenta buscar alguma coisa arquitetônica dessas linhas, né? Algumas referências. Inspiração, né? Inspiração para colocar no teu projeto. Mas eu não consigo copiar, não consigo fazer igual. Mas é difícil, tem É bem cliente complicado. que é bem... Daí eu comecei para evitar dor de cabeça e às vezes para evitar depois de o cliente dizer, mas era para ser uma realização do meu sonho, foi só incomodação, ficou pequeno demais, eu não sabia que ia ficar assim. O que eu faço? Eu faço ali o dimensionamento quando é casos de arquitetônico, né? Faço todo o dimensionamento da planta baseado no programa de necessidades que o cliente me passa, né? E nessa primeira conversa, eles falam tudo o que eles querem. Daí legal, fulano, mas tu já chegou a imaginar e a pensar quantos metros quadrados tu estás disposto a investir, a construir? Jenny, eu não queria que passasse dos 120 metros quadrados. Eu disse, mas tu tens noção de que esse programa de necessidades todo que tu me pediu, ele não vai baixar de 160? Será? Eu assim, não, então, eu vou fazer a planta, eu vou dimensionar, vou fazer um pré-dimensionamento em planta e a gente volta a conversar. Aí depois eles vão vendo que realmente, daí ainda o que eu faço? Eu estou trabalhando com a tarefinha de casa para o cliente. Eu imprimo a planta e entrego na mão do cliente, tarefinha de casa. Vai na tua casa, vai no teu apartamento, vai na casa da sogra, vai na casa da tia, vai, sei lá, em qualquer canto que tu goste, que tu acha confortável e mede. A cozinha a Jane fez, sei lá, com 4 por 7. A da minha tia tem 4 por 10. Eu acho que é grande, mas eu acho que o 4 por 7 para mim vai atender o que eu quero. Ok, marco um ok ali. O quarto a Jane dimensionou 3 por 3, o quarto da criança, que seja. Eu acho que 3 por 2,80 para nós já seria suficiente, porque o meu hoje tem isso e comporta o que eu preciso. E anota, porque assim não vai se perder no tamanho, tá vendo em escala real, porque eu entendo que tem muita gente que tem dificuldade de ter essa percepção da escala real, Sim. né? E tá tudo certo, daí a pessoa vai tocar o projeto para frente com mais calma. Ô, Jenny, nessa parte aí tu apresenta só uma planta baixa de início? Então, nos meus primeiros clientes, eu chegava só com a planta baixa, mas daí é aquela coisa, tu começa a ver que o cliente fica meio perdido, e daí tu começa a se frustrar porque tu acha que ele não tá gostando, mas não é que ele não esteja gostando, é porque ele não tá visualizando a parte legal para ele, porque linhas importa para nós. Tem até o excesso, aquela pessoa que de repente planta baixa, gosto, né? Mas é bem raro, né? Então eu comecei a sentir a necessidade de o quê? De eu ter uma volumetria. Às vezes não precisa nem ter a planta baixa com todas as cotas naquela primeira reunião. O que tu faz? Tu faz o dimensionamento no SketchUp. Bota lá uma portinha já pronta, uma florzinha aqui, uma corzinha lá, né? Pra ele ter noção de onde vai ser madeira, pra ele ter noção de onde vai ser PVC, pra ele ter noção de onde é que vai ser vidro, pra ele ter noção de onde é que vai ter o pé direito alto. E faz uma sessão de corte e mostra a planta baixa, a vista superior no SketchUp. Ali ele já vai ter uma noção de planta e volumetria. E ele vai sair dali extasiado, entendeu? Tu já ganha um monte de tempo. Não, imagina. E assim, o que vai acontecer? Como ele já viu a volumetria, ele já se apaixonou pela volumetria, ele vai até se prender de mexer na planta baixa. É mais difícil de alterar, né? O medo dele é mexer na fachada. Não, eu gostei. Me aconteceu um caso ontem, por exemplo. O cliente me passou o programa de necessidade deles e tal. E só que nesse intervalo de tempo que eu fui fazer o estudo e os materiais, né, para apresentar na nossa reunião de ontem, eles definiram que eles não iam mais colocar a garagem embaixo, porque o terreno deles tem um declive e tal. E a ideia era o quê? Aproveitar esse desnível para fazer a garagem embaixo, né? E no meu projeto estava com a garagem embaixo, né? Então teve essa mudança. Só que quando eles viram a fachada da casa, ela simplesmente falou assim, é a casa dos meus sonhos.
Mas assim, ó, a gente vai tirar a grade de baixo, mas eu não quero mudar a fachada, pelo amor de Deus, Jenny, não muda a fachada. Se tu for mudar, tenta manter essas características e tal. Mas assim, não, fica tranquilo que qualquer alteração que a gente venha fazer vai ficar tão bonito quanto, né? A gente nunca vai fazer nenhuma alteração pra ficar menos bonito do que já tá, né? Então, por isso que às vezes eu dou um gás ali, né? Pra tentar apresentar com a fachada, porque eu notei que isso te poupa muito mais tempo e tu já sai dali com meio, tipo, praticamente tudo resolvido, sabe? Bacana, baita de uma dica, né? Pra quem tá fazendo faculdade aí de arquitetura, tá saindo da arquitetura, fica a dica, né? Eu, particularmente, quando eu faço projeto, não é que eu faço muito projeto arquitetônico, é uma área que eu gosto. Tanto que eu queria fazer arquitetura, mas... A gente inverteu os papéis, né? Eu queria muito fazer arquitetura, mas não tinha, na época, né, não tinha condições. Eu tinha que partir para uma faculdade noturna. Ainda mais que, além de ser cara, ela é vespertina, né? Hoje a gente já tem outras universidades que estão aí com as opções noturnas, né? Mas eu acho que é um curso pesado, assim, pra tocar à noite. Pra tocar à noite, porque ele consome bastante, né? Tem que fazer muito desenho, muita... Então, mas é uma área que eu gosto muito, só que eu falho nesse detalhe. Eu apresento uma planta baixa para o cliente, né, com o plano de necessidade dele, coloco tudo certinho, bem detalhadinho. Claro que eu consigo imaginar a evolução, assim, a volumetria daquilo ali, mas eu sinto essa dificuldade, o cliente não consegue. Porque daí, o que aconteceu comigo? Às vezes eu saía super empolgada para uma reunião e voltava frustrada, porque eu não sentia aquele amor do cliente pelo projeto, sabe? Me dava quase a sensação de que eles sairiam dali e procurariam outro profissional porque ficou naquela ausência, sabe? Ficou tipo, poderia ter feito mais. Então, hoje em dia, eu tento não fazer uma apresentação de uma planta sem ter uma fachada, sem ter uma volumetria. Gente, pode ser o sketch mais mal feito da vida. Você nem tá renderizado. Não, eu não apresento renderizado. Eu faço todo um pré-paisagismo, boto uma piscina, lá, que é o caso de ter piscina, no plano de necessidades. Mas eu tento fazer ali já algo bem... Porque a piscina, geralmente, o cliente quer, mas ele só vai fazer... mas assim, ó... Mas o que acontece? Outra coisa que eu também venho falando muito com os meus clientes. Fulano, vamos já fazer o projeto de tudo. Por mais que tu não vá fazer agora, aqui é o espaço destinado para tua piscina, que é quase que uma compatibilização de projeto, né? Que futuramente tu não vai ter problema para tentar encaixar, né? Isso no teu terreno, isso na tua obra e tal. Então a gente procura, né? E tu, quando tu faz o projeto arquitetônico, tu já faz também o interiores ou não? Não, então o que acontece? Daí nessa parte eu costumo projetar de dentro para fora, que foi algo que eu aprendi na faculdade que eu trago comigo até hoje, né? O meu briefing que eu monto, eu pergunto pro cliente, por exemplo, vocês querem uma casa com 3 quartos, sendo que um deles é suíte. Aí eu puxo uma flechinha, beleza, nessa suíte, vocês já pensaram a cama de vocês, se vai ser uma cama casal normal, se vai ser uma cama casal king, queen ou king? Por que eu faço essa pergunta? Porque de uma cama casal para uma cama king tem diferença. Daí depois o cliente dimensiona um quartinho lá picorruchinho e depois quer botar uma cama king não cabe, entende? Então, se eles depois me falam... fala que foi o projeto que estava ruim. Exato, depois foi a culpa do arquiteto que dimensionou pequeno, né? Então o cliente vai te responder, Jenny, hoje a gente tem uma cama casal... E pra gente, a gente não sente necessidade de ter uma cama maior. Então, vai ser uma cama casal. Ok. O dimensionamento, daí eu começo. Uma cama casal, 80 para cada lado. 10 aqui para uma cortina. Eu já vou pensando nessas coisinhas, entendeu? 70 no mínimo do pé da cama. Mais 50 para, de repente, colocar o móvelzinho da TV. Quer closet? A gente quer closet, mas a gente não quer um closet muito grande. Ali eu já sei que um closet não pode ser um formato de U, por exemplo, porque o U tu tens que ter 60 mais uns 90 de circulação mais 60. Então, quando é um lado só, tu faz 60 mais 60, né? Então, tudo isso vai montando a tua planta, né? Banheiro da suíte. Tem cliente que às vezes quer uma banheira, tem cliente às vezes que quer chuveiro duplo. Teve casos já de o cliente me pedir banheira, chuveiro separado da banheira, cuba dupla e box do sanitário separado de tudo isso. Então, isso tudo gera um outro dimensionamento de espaço. Que se tu, de repente, projeta um banheiro convencional ali, de 1,30, 1,5 por 2,80, 2,90, já não caberia, né? Então, tudo isso vai ajudando para te depois formular a tua planta. Então,
O meu briefing inicial é bem detalhado. Daí eles tem até cliente que já me questionou, mas eu não tô querendo projeto de interiores. Eu falei assim, não, mas isso aqui já ajuda. Não é projeto de interiores, é porque quando eu entrego a planta para o cliente, todas essas informações vão em forma de layout. Como eu falei para vocês, se a cama for queen, o desenho já é o tamanho de uma cama queen, já vai com criado mudo em cada lado. Eu não costumo trabalhar com os bloquinhos prontos lá do AutoCAD, sabe? Eu desenho os meus, né? Já de acordo com o que o cliente eu nem recomendo aqueles blocos do sketch, porque às vezes ele não tá na escala. Isso, o pessoal, tu pode mudar a escala daquilo ali, então. Já me aconteceu, por exemplo, de um cliente pedir um espaço reservado na lateral da cama para um futuro berço. Então ali a circulação daquela cama já não pode mais ser só 80 ou já 70 ou 60, já tem que ser maior. Então isso já influencia no espaço da planta, né? Cliente me pediu um espaço destinado para um guarda-roupa, para ela ter as roupas, como se fosse uma rouparia, sabe? Separada de qualquer guarda-roupa de terceiros dentro de casa. Então, já é um espaço a mais, de repente, num corredor, ou até mesmo, às vezes, um dente ali que gerou por conta de estrutura e modelo da casa, tu aproveita para fazer esse móvel já, sabe? Então, a planta ali, não que a gente faça um projeto de interiores, né? Mas já é um pré-estudo para depois, futuramente, né? A questão do interiores. E daí tem alguns casos que os clientes que às vezes fazem o projeto do arquitetônico comigo fecham interiores. Daí para mim já facilita. Na hora de fazer os móveis, já tem todas as manhas ali, né? Por exemplo, a questão da garagem. Eu pergunto se a pessoa tem caminhonete, se pretende ter. Porque uma garagem 5x5 é diferente de uma garagem de 6x6, né? Já me aconteceu também de, às vezes, o cliente me dizer não, eu nunca vou ter caminhonete, porque eu sou caminhoneiro e tal. Nananana. Aí, durante a semana, eu gosto de ter carro pequeno. E depois, durante a obra, mas daí agora se eu quiser botar uma caminhonete aqui não cabe, não fecha o portão, assim, mas e daí? E agora, né? Então, tudo isso tem que ser bem pensadinho. Me arrependi já muitas vezes de não ter feito esse briefing em forma de documento e fazer o cliente assinar. Porque existe muito disso, né? De eu não disse isso, de eu não pedi isso, de eu falei, mas eu mudei, entende? Então... E depois a gente fica naquela, né? Será que ele não falou mesmo? Porque tu atende tanto cliente. Mas é que como eu tenho anotado, eu sei que ele falou, né? Certo. A gente anota porque foi passado pelo ouvido, né? Mas é bom ter registrado isso, sabe? Porque não... Pra ter ali formalizado. Porque se ele te questiona, igual esse caso ali do... Não quero, porque, né, vou ter o carro pequeno, então essa garagem de 5x5 para mim tá ótima. Até por conta de que, às vezes, o cliente, quando tá nessa etapa de projeto, o que ele mais quer é enxugar metragem quadrada, né? Por causa do custo. Por causa do custo, exatamente. Tá assustado e tal. E depois, no decorrer da obra, ele vê que 50 centímetros a mais numa garagem não vai fazer diferença no custo total da obra, entendeu? Aí poderia ter colocado. Já poderia ter feito o projeto da maneira certa, né? Então, são algumas economias que pensando a longo prazo não convém, né? Não convém. Eu conheço um monte de cliente que, não vou fazer laje superior porque eu vou gastar muito e tal, e depois da casa pronta se arrepende. Porque, vai fazer laje como, né? Depois de pronta, né? Aí não tem como fazer, já tá feita a cobertura e tal. Mas se arrepende depois porque, era um custo tão baixo, né? E é um benefício pro resto da vida, né? E é aquela velha história, né? Alertar e instruir a gente faz, né? Só que a gente também não pode botar uma faca no pescoço do cliente e obrigar, né, a fazer. Isso. A gente vai até determinado ponto. A partir dali, quando a gente tem que parar de dar opinião, a gente, né, se cala. Exato, a gente faz o máximo possível. Eu, por exemplo, já peguei cliente de insistir para ele, eu levo muito em consideração a direção do sol, assim, né? Passagem do sol, até para posicionar de maneira eficiente os cômodos, né? Sim. A cozinha, o quarto, né? Para ter o pôr do sol e tal. Mas já tive cliente que, cara, ele mesmo disse assim, cara, deixa pra lá sol, para de falar em sol pra mim, porque eu quero o meu quarto ali. E aí, a informação, né, a gente passou agora. Exatamente. E depois a gente só escuta, né, que o quarto é gelado, que o quarto é úmido, que o quarto tem David, mofo, não posso deixar de perguntar, eu tô meio curioso. Tá. Eu não sei se sou só eu que sou curioso, o pessoal que tá ouvindo, está nos vendo, eu acredito que não vai ver.
Mas a porta que tu colocou aqui, tu contratou um arquiteto pra... Aonde, no estúdio? Aqui no estúdio. Não, cara, não. Aqui, Uma na verdade, porta no especial. estúdio, cara, assim, ó, é tudo inspiração minha, né? Então, se ficar feio, pode mandar um feedback aí. Depois a gente vai colocar uma foto, o Jusemar vai colocar O uma Josemar foto. só chegou aqui e postou no Instagram. Já colocou? Então o pessoal já viu. Então vai ficar registrado, mas ficou bacana, ficou legal ficou Não, bacana. Depois a gente Não, vai só fazer um por story curiosidade. só pra mostrar a porta do estúdio. Ô, Jenny, mas assim, ó, fala pra nós também, que eu acho que é bacana pra quem... eu acredito que o FCCast vai ajudar muita gente que tá na faculdade, tá pensando em ir pra faculdade, tá pensando em falar... Já que nós estamos falando de arquitetura, eu acho que a pessoa que tá ouvindo o FCCast hoje, ele tá nessa área. Talvez ele... Ou ele tá pensando em ir pra faculdade, ou ele já tá saindo da faculdade. E me fala dos perrengues de aprovar um projeto na prefeitura. O que é assim, é difícil. O choro é livre. O choro... Fala o que mais demorou e o que mais deu problema. Conta a história pra nós, que eu sei que tem bastante. Gente, assim, o que mais demorou é o que mais está demorando. Eu tenho um projeto na prefeitura de Criciúma que tá Criciúma é a reclamação... desde fevereiro em andamento. Até o David está trabalhando nesse projeto comigo. E o cliente liga, briga, manda áudio, briga, pergunta o que está acontecendo. Você nem eu sei. Né? Cara, E então, mas falando sério, né? Não que antes eu não estivesse falando. O que acontece? Não sei como está hoje a questão disso dentro de uma universidade. Mas a minha experiência dentro do curso de arquitetura, né? O curso de arquitetura, eu me formei pela Unesc. Ele é ótimo. Os professores são excelentes e tal. O conteúdo que eles aplicam é muito bom. Nossa, o curso é excelente mesmo, não tenho nem palavras. Só que eu senti uma necessidade agora, depois de formada, né? Quando eu... Bom, e agora? O que eu faço da minha vida? É que lá dentro a gente não tem uma instrução assim tão a fundo da questão de como proceder diante de uma prefeitura, sabe? A gente Plano tem... diretor... Não, a gente até tem, assim, acesso a plano diretor e tal, mas é que teoria é uma coisa, prática é outra, né? Não adianta. Então, quando eu fui aprovar pela primeira vez um projeto na prefeitura, eu passei bastante trabalho, tá? Na verdade, passo até hoje, porque toda semana é uma coisinha diferente que eles pedem, todo mês é uma coisinha que entra... Muda na lista. Muda na lista, exatamente. E, às vezes, até mesmo dentro do mesmo processo. Tu dá entrada no processo, a primeira análise que eles te mandam uma lista. Daí, beleza, tu corrige aquilo ali, tu manda de novo para análise. Daí vem a lista com as mesmas coisas, né, às vezes... E mais coisas que brotou ali, sabe? Por que não foi analisado na primeira análise? Mas simplesmente brota ali, né? Daí tá. Aí, ou então umas coisas assim que, tipo, tá feito, tá certo, e estão te pedindo pra te arrumar, sabe? Enfim, é os ossos do ofício, né? É uma coisa que eu e o David até tava conversando, assim, coisas que pedem, que de repente não sei se caberia a nós, entendesse? Por exemplo... Esse meu processo que está engalhado na prefeitura está engalhado justamente por causa de detalhamento de calçada. Nossa. Não faz sentido. Gente, é uma salinha comercial cabimento. de 48 metros quadrados. Não tem segredo. É uma sala sem divisória interna. Tem uma porta, 2 janelas e um banheiro. É isso. E eu não estou conseguindo aprovar o projeto. E o meu cliente fala, Jenny, mas é uma salinha simples. Né? Assim, gente, mas é isso aí, sabe? E não existe padrão, né? Não existe eu digo pela questão do analista. Às vezes o mesmo analista, ele analisa um projeto que tem o mesmo layout, vamos dizer assim, e um tem uma solicitação de alteração e o outro não. Eu já peguei... Eu tenho projeto lá em uma prefeitura também que veio com a mesma correção 2 vezes. Aí eu fui lá, mostrei pra pessoa que aquilo que ela tá pedindo tá no projeto. Daí a pessoa... tá. Aí ela... Tipo, faz um xizinho, né? Não precisa atender isso. Aí vai analisar o projeto. Volta de novo com aquele item lá para corrigir. Então, mas eu já vim aqui, já conversei, já expliquei que tá no projeto. Então, assim, agora o projeto que eu tô lá, que eu tô passando trabalho, passou por todos os órgãos, o projeto tá aprovado. Aí vai pro setor que é de obras, foi aprovado. Agora precisa de uma declaração da defesa civil, porque o terreno tem nos fundos uma certa inclinação, que pode ter deslizamento e tal. Daí eu paro para pensar assim, poxa, mas passou por todos
os órgãos, digamos ali, interno, o projeto está aprovado, e se a Defesa Civil não liberar? O cliente não vai poder construir, comprou um terreno, o projeto está aprovado. Exatamente. Então por que já não mandou primeiro para a Defesa Civil? Sim. E muitas vezes ainda essa carga toda sobra pra gente, né? Não, o cliente fica desgastado, Fica, né? Querendo ou não, é o sonho do cliente construir uma casa, fez todo o trâmite ali de análise de planta baixa, de fachada e tal. Investiu em projeto. porque Investiu em também projeto, não é pagou, barato, pagou né? arquiteto, né? Eu, neste caso, esse projeto não é um projeto feito por mim, arquitetônico. Eu só fiz os projetos complementares, então estrutural, elétrico, hidrossanitário. Mas eu me responsabilizei em fazer todo o processo na prefeitura para ele, porque o arquiteto que ele contratou é de São Paulo, né? Então não ficaria muito difícil para o arquiteto fazer acompanhamento da prefeitura. E eu sinto assim que o cliente já está frustrado, assim, tipo assim, já gastei uma grana com o arquiteto, né? Já gastei com projetos complementares e o projeto ainda tá lá para sair a licença de construção e assim, claro que a gente acredita que vai sair, né? Se for urbanizado, se for loteado, eu acredito que há a possibilidade de construir, né? Não caberia fazer um loteamento, né? Sem a possibilidade de liberação de construção. Mas eu vejo assim que o cliente está desgastado, assim, sabe? Porque faz muito tempo que o processo está lá e não... Não, mas desgasta mesmo. Eu escutei uma vez, acho que foi na faculdade até, que a questão da empolgação do cliente em relação a uma obra ou a um projeto é a mesma de que quando a gente tem o dinheiro em mãos e quer comprar alguma coisa. Tu quer ir lá na loja, tu quer comprar aquilo lá naquele momento. Uhum. E que se tu compra com sei lá, pela internet, pra vir, né, pra chegar, tu fica ali naquela ansiedade pra chegar o negócio, né? E se demora demais, às vezes tu vai broxando, né? É a mesma coisa que tu comentou aí, essa questão do processo, né, de aprovação em prefeitura e tal. Às vezes sai um pouquinho do esperado, né? Que às vezes a gente passa ali pro cliente, o processo da prefeitura vai ali levar em torno de 3 a 4 meses. Ele já acha que é muito tempo, né? E depois com a questão desses probleminhas ao longo do caminho, né? E demora um pouco mais ainda, porque o que acontece, né? Tem toda a questão de que eles lá dentro do órgão vão analisar, na medida que eles forem tendo, né, a disponibilidade deles, porque a gente entende também que tem outros processos na frente, outras empresas, muitos, né, na verdade. E também quando eles retornam com a análise deles, dentro do nosso escritório, dentro do nosso script diário, a gente também tem os outros processos em andamento. Então, não é assim que tu vai largar tudo que tu está fazendo para ir lá fazer aquela correção que tu recebeu da prefeitura, né? Então, tem toda essa questão em pauta. Por isso que, às vezes, vai demorando ainda mais, né? Porque Jenny, até coincidir todos os horários, os momentos. E tu é bem sincera com o cliente, assim, porque eu já peguei, por exemplo, no meu escritório, tipo, fulano de tal me falou que em um mês está aprovado o projeto. E eu tento ser o mais sincero com o cliente. Assim, olha, eu prezo, assim, pela verdade aqui, eu não quero te mentir nada. Se eu conseguir aprovar um projeto em um mês, nossa, amém pra ti, amém pra mim, porque... né? É bom para todo mundo. Então, tu já esteve presente num desses momentos, né? Num caso que a gente tem lá no Rio Mãe, né? Sim. De um cliente de lá, em que ele me perguntou, e eu fui franca, assim, olha, fulano, vai em torno de 3 a 4 meses, se não der problema. Uhum. E pode ser que libere antes, mas eu acho que é meio difícil. Então, assim, eu sempre tento manter essa... honestidade, digamos assim. Exato, porque eu não vou dizer que vai liberar em um mês. Pode ser que libere, mas... Uhum. É quase raro, né? Da minha experiência quanto a isso, eu acho que eu tive um caso agora que foi de uma BITS legal, né? Que era uma regularização. Mas, querendo ou não, já é um processo mais simples, né? E assim, pelo menos, a gente entende que isso vai de prefeitura para prefeitura, né? Então, dependendo da prefeitura, até fala, olha, nessa prefeitura aqui, normalmente... X meses, porque também depende muito, né? Se a cidade, quanto maior, mais demorado vai ser, porque tem mais processos, né? Imagina, uma demanda bem maior. Às vezes até o código de obra é um pouco mais complexo. Mais complexo, exatamente. E também... Eu até esqueci o que eu ia falar, mas é isso aí, assim, sabe? Deu um branco agora. A gente tava falando sobre, tem prefeitura que é mais rápido, tem prefeitura que tem... é que então, eu já aprovei um projeto em Jaguaruna, por exemplo, que eu entrei com um projeto numa manhã e à tarde ele estava aprovado. Nossa! Mas é que a gente não pode comprar escala entre cidades, né? Porque tudo influencia. E então, assim, mas demanda. E é visível essa diferença entre cidades.
E é visível também que conforme a cidade vai crescendo, realmente vai aumentando essa demanda na prefeitura. Sim, Sim, vai aumentando a demanda, o número de projetos. Não, é assim, a gente falou ali inicialmente, né, que a Prefeitura de Criciúma acaba sendo mais difícil de aprovar, mas a gente tira também pela questão de que quando a gente quer conversar com alguém lá dentro, né, é muita gente procurando por eles. Então, é por isso que a gente entende que o processo é demorado. Porque eu falei essa semana, eu saí lá da prefeitura, aí eu voltei, daí nós estávamos conversando no escritório sobre isso, né, e tal. E daí eu falei assim, cara, não vou falar o nome da pessoa lá, mas assim, ó, aquela pessoa que trabalha lá, cara, ela merece um prêmio. Tem gente que merece mesmo. Porque, assim, do jeito que tem demanda, tem gente lá perguntando, ela ainda atende sorrindo. Quanto xingão que não escuta. Calma, quanto xingão que não escuta. Não, quanta gente não... Só o fato de tu ter todos os dias pessoas te perguntando e questionando... Eu, particularmente, todas as vezes que eu precisei falar com alguém interno lá da prefeitura, eu fui sempre muito bem atendida e muito bem orientada. Eu também. Né? O que incomoda e o que desgasta a gente mesmo é a questão desse vai e vem de análise, sim, né? Mas sim. também é preciso, né? Porque não vão estar liberando sem estar Exato. coerente, né? Eu torço que essa parte digital que eles estão tentando, né? Digitalizar, melhore um pouco essa parte de vai e vem. A prova digital ali pra mim foi a melhor coisa que eles fizeram, assim. Eu não tenho nenhum projeto ainda por esse sistema digital, mas já conversei com outros colegas. Muito simples. E a pessoal tá bem, por mais exemplo, contente, é mais direto, sabe? A questão dessa... Porque, por exemplo, né? Tu vai se deslocar até a prefeitura se tu tiver alguma dúvida muito particular, que tu já fez, né? Que tu já corrigiu e que tu acredita que só conversando mesmo pra liberar. Porque não tem nada que tu vá fazer, que tu vá ajustar ali no projeto, que vai ajudar, né? Sem tu conversar diretamente com a pessoa e dizer, fulano, não tem mais o que fazer, né? É um dos casos que eu estou tendo lá agora. O que acontece? O terreno do cliente já tem um muro existente anterior a 2011. A rua lá é lajotada, só que a caixa da rua tá contando com passeio, ela deve ter 11,30. Certo. E de acordo com a consulta prévia, ela é uma caixa de 15 metros. De 15. Daí o que eles pedem, né? Eles pedem que a gente destaque ali no projeto, né? Represente no projeto essa área de perda para alargamento viário. Ok, beleza, vou representar. Daí eu representei e mandei de volta para eles. Daí voltou dizendo que a área do terreno não correspondia com a área da matrícula. Né? Eu fiquei tipo a Nazaré lá, o meio da Nazaré, né? Mas tá. Depois bota aí o seu mais da Nazaré. Aí eu peguei e tive que ir lá. Daí sentei, conversei lá e tal. Daí é por isso que eu te digo, daí nessa parte de atendimento eles são muito retos, muito certos, sabe? Muito corretos e muito atenciosos. Daí a gente sentou, conversou e resolveu, sabe? Não, Jenny, se existe um muro, só notifique em projeto que existe um muro, que pronto, não precisa retificar a matrícula. Imagina, não vai precisar retificar a matrícula, porque aquele muro não vai ser quebrado nesse momento. Se, porventura, um dia eles forem alargar a rua, daí, né, outra conversa. Mas, né, não é... No presente momento não seria o caso, né? Eu já corrigi um projeto à mão. Eu disse, é só isso aqui, peguei um lápis, botei ali. Tecnicamente, agora tá aprovado, agora tá bem. Tecnicamente, se tu fizesse essa correção com a caneta vermelha, assinasse, valeria, né? Vale, Sim, né? Exatamente. Sim. Os projetos impressos que eu já protocolei em prefeitura, quando as correções eram poucas, assim, retifiquei a caneta, né? Botei a data e assinei bem tranquilo, bem de Fica boa. a dica, porque tem gente que não faz isso, pega, retira. Já aconteceu também de eu imprimir o projeto do cliente umas 2, 3 vezes, o cliente ficar enlouquecido pelo tanto do valor da plotagem, enfim. Como eu falei pra vocês, essa questão da prova digital veio pra nos ajudar e também ajudar o bolso do cliente, né? Exatamente. E na faculdade eles não ensinam isso, né? Todo esse... Não, isso aí tu aprende apanhando, aprende passando vergonha, aprende chorando. Jenny, na faculdade eles ensinam assim a tu analisar um plano diretor, a ver essa questão Então, assim, não sei nas outras instituições, mas, por exemplo, na Unesc a gente tem o que a gente chamava de GI, que é o grupo de interfaces, que ele acontecia todo início de semestre, né? E o que seria esse GI? 2 a 3 alunos de fases junto num grupão. Por exemplo, 2 da primeira, 2 da segunda e por aí vai até os da 8ª, né? Certo. Quem fazia TCC não participava.
Então, o que acontece? Esse grupo de GI, ele era mais voltado para a parte de urbanismo, né? Nesse grupo era o que dava início ao nosso semestre. A gente pegava uma área da cidade, né? A gente já fez em Içara, na época que eu estava estudando. Já aconteceu aqui em Içara, já aconteceu em Araranguá, aconteceu em Criciúma. Pontos da cidade que tem alguns problemas a serem, né, corrigidos. E daí ali a gente vai meio que reurbanizar aquele trecho da cidade, né? E daí nisso a gente precisa ter em mãos o plano diretor. Porque a gente vai zonear novamente aquela área. Por que isso? Porque depois a gente vai dividir esse zoneamento para as fases, por exemplo. Fase de projeto 1, projeto 2, por exemplo. Que em projeto 2 a gente estuda as construções efêmeras, se eu não me engano. Que é pequenos pavilhõezinhos temporários para eventos, sabe? Certo. Então, as áreas que são destinadas ao uso culturais, então fica com o pessoal da segunda fase, que já foi demarcada lá no GI, entende? Ah, que legal, cara. É bem legal. interessante. Daí, por exemplo, terceira fase. Agora eu não me lembro. A terceira fase já é um projeto residencial. Então, a zona residencial predominante ficaria com o pessoal da terceira fase. Que daí a gente vai trabalhar o semestre inteiro, né? A fase de projeto trabalha a fase inteira com essa zona, com esse terreno real na cidade, porém com um projeto, né? Esqueci a palavra residencial? agora. Não, residencial, mas tipo um projeto que não vai ser executado assim. Sim. Uma brincadeira, né? Mas protótipo, como a gente diz. Protótipo, assim, Então, mas a gente tem que levar em consideração a questão do plano diretor. Por isso que, então, esse contato com o plano diretor, quando a gente sai da faculdade, não é algo novo pra gente, porque a gente já vem de lá estudando isso, sabe? Então, pra nós até não é tão surpresa quando chega aqui pra trabalhar, né? Pra dar a cara a tapa na profissão. E tu, quando tu vai fazer um projeto hoje, tu ainda vai no plano diretor, pesquisa, ou tu já tens meio Quando é algo muito específico, sabe, David? Por exemplo, a questão de um projeto de umas kitnets que eu estava trabalhando, né? Então, como para mim é algo novo, que eu ainda não tinha feito nada de kitnet, a gente acaba tendo que pesquisar até onde multifamiliar. tu pode... Isso, multifamiliar, até onde que tu pode ir, onde é que tu tem que parar, quanto de circulação que tem que ter, entende? Então, essas coisinhas a gente tem que ter área comum de convivência ali, né? Já tem mais restrições para te, né? Atender, exatamente. E teve um outro caso, até com o plano diretor aqui de Sara, que eu peguei um terreno que ele tinha uma testada muito curtinha, dava 12 metros, eu acho. Então, deixa recuo aqui, deixa recuo lá, acaba que sobra pouca coisa para te projetar, né? Então, eu fui fuçar ali no plano diretor e acabei encontrando o artigo que fala que para terrenos com testada até nananana, tu pode ocupar uma das laterais encostada na extrema, sabe? Com toda aquela questão desde que não tenha janela e tal. Então, isso às vezes é importante para te poder colocar já no teu projeto, né? Puxar lá uma observação, para depois em análise eles não ter que te senão pode travar na análise, aí tu vai ter que ir lá argumentar, mostrar... De qualquer forma, tu vai ter que ler o plano diretor para poder argumentar. Então, tu já faz isso antes de encaminhar o projeto. Mudando de saco para mala. A parte... agora eu vou fazer uma pergunta que vai me beneficiar também. Dá uma dica pro pessoal, pros ouvintes aí, e para mim também, que da parte de design de interiores, o que é importante para quem quer contratar um serviço de design de interiores, assim, levar em consideração? Uma dica valiosa, assim, na parte de design de interiores. Para contratar uma designer? Para contratar e uma dica do projeto em si, assim. O que fica legal, mas como genérico, assim. Mas não entendi a pergunta. Deixa eu tentar melhorar a pergunta. O que é legal, assim, na parte de projeto de design de interiores, assim, que é genérico, que é como dica, assim, num espaço, que atende a maioria dos projetos. Dá uma dica valiosa, assim, da parte de interiores, assim. Tu acha que, assim, digamos que eu preciso contratar uma pessoa para fazer um design de interiores. Mas assim, a dica é para quando tu tá buscando o profissional ou para quando para quem vai projetar? Os dois. Para as duas situações. Para as duas situações. Tá, primeiro de tudo, né? Tu vai, acho que pesquisar, né? Porque hoje em dia a rede social tá aí pra isso. Tu vai pesquisar o perfil. E eu acredito que, primeiro de tudo, tu tens que buscar um profissional que trabalhe e que tenha um estilo que remeta ao teu estilo.
Aham. Porque se tu é uma pessoa mais moderna, mais descolada, tu não vai contratar um arquiteto que tem uma linha de projeto mais clássico, porque não vai ter nada a ver contigo. Vai acabar que ele vai fazer um projeto, vai desenvolver um projeto. Muitas vezes ele vai conseguir pegar a tua essência e projetar algo bem legal para ti. Mas hoje em dia tem muito profissional que se destaca pelo seu estilo arquitetônico, né? Então, não tem por que tu ir lá contratar uma arquiteta que tu vai olhar o Instagram dela, é tudo muito glamouroso, é os boiseres, é o detalhe dourado, é essas coisas mais classudas, e o teu estilo vai mais pra linha do escuro, do preto, Sim, cinza, entendesse? Então começa por aí, olhar o perfil do profissional, Não, né? não o profissional, porque às vezes a pessoa quer contratar o profissional, né? Sim, eu sim. quero porque eu quero que a fulana de tal Porque quer ter a assinatura, quer ter né? assinatura, mas Exatamente. não vai Pô, para o profissional, não, eu- vai para... Não, eu acho que nesse momento, claro que as referências, né, do profissional contam, né? Uhum. Mas essa questão da personalidade, sabe? Do Tá. estilo do profissional. Se, eu me identifiquei com o estilo de projeto do profissional. Aham. Isso aí eu acho que é a dica mais valiosa de todas, Tá. sabe? E também, de repente, buscar ver algo já que tenha sido executado por ele, sabe? Tá. Porque também em projeto tudo é muito lindo, mas não se sabe ali na execução como é que é, né? Sim. E de repente também outra dica é buscar alguém que vai estar contigo no momento em que tu precisar, porque também tem muito profissional que tem ali projetos magníficos E somem, não dá e um que o suporte. cliente nunca vê, entendeu? Uhum. Então, também é interessante e é importante, de repente, tu procurar alguém que tu vá ter uma amizade. Não, né, amizade, meu Deus do céu, melhores Sim. amigos, mas uma boa relação, sabe? Eu tive, assim, no meu escritório, como é um escritório de engenharia, passa muito cliente que já vem com o projeto arquitetônico pronto, né? E, nossa, já vi, assim, reclamação do... Tipo, assim, o arquiteto fez o projeto e sumiu, assim, não apareceu mais. Aí lá no final, quando a obra tá pronta, aí vem pra bater uma foto, pra postar no Instagram. E, tipo assim, o cliente, ele... Eu acho que todo cliente, toda pessoa gosta do atendimento, né? Então, assim... Nós somos clientes também. a gente quer ter... Pô, ele projetou, mas ele quer ter aquele acompanhamento, Exatamente. aquela ajuda. Tipo, se ele tá com uma dúvida, ele vai perguntar para quem? Ele vai perguntar pro arquiteto. Teve um cliente que me ligou esses dias. David, eu tô começando a minha obra aqui e tal, e eu tô com um monte de dúvida. A altura de pé direito... Eu sei que tudo tem informado no projeto. Tu não me ajuda? Eu disse, olha, cara, eu te ajudo, não tem problema nenhum. Só que assim, quem deveria te dar essas informações é o arquiteto. Ela arquitetou esse projeto, ela conhece bem esse projeto, então eu posso ir aí, tudo que eu vou ter que pegar do teu projeto, do que tá aí na mão, no papel. Então, eu vou te ajudar, não tem problema nenhum, né? Até fiz o estrutural, tem que estar passando na obra. Mas seria muito bacana se tu entrasse em contato com o teu arquiteto e pedisse para ele te dar um retorno, conversar, tá começando a obra, dar uma passadinha na obra. E eu vejo que tem bastante arquiteto que falha nisso, assim, até queria deixar um toque, assim, para quem tá fazendo faculdade, não abandona teu cliente. Assim, é fácil, não é, tá? É bem difícil tu conseguir dar essa atenção, assim, porque, querendo ou não, tu tens a tua rotina, tu tens teus compromissos para fazer, né, dentro do teu escritório e tudo mais. E é o que eu sempre falo, eu sou bem aberta com os meus clientes, eu sempre falo assim, fulano, eu não tenho bolinha de cristal para saber quando que tá acontecendo um perrenguezinho na obra, ou quando tu tá com dúvida, ou quando o pessoal de obra tá precisando, seja de obra ou seja de execução de marcenaria. Então, assim, não tenha vergonha, não se acanhe. Precisou, manda mensagem. Se eu não puder ir na hora, eu vou tentar marcar um horáriozinho durante a semana para me deslocar até a obra ou para estar te dando uma atenção, sabe? Então, acho que é bem legal ter essa relação aberta, sabe? De o cliente pediu, tu ter essa abertura de dizer se pode ou se não pode, né? E, de repente, não, hoje eu não posso, mas se sexta-feira, ou que seja, segunda-feira, eu consigo, vai resolver pra ti? Tu consegue esperar ou é muito urgente? Porque se for muito urgente, a gente faz uma chamadinha de vídeo, ou tu me manda um áudio explicando qual é a tua dúvida, uma foto, enfim. Tem coisas que realmente tem que ser na hora. O que eu normalmente faço com os meus clientes? A gente tira print de planta, risca ali no WhatsApp mesmo, já manda ali por cliente por mensagem, já faz um áudio, já explica, ficou com alguma dúvida? Se tu ficou com alguma dúvida, quando eu chegar no escritório, de repente eu abro o projeto ali, dou uma olhadinha, te passo, entende? Mas
Tudo é questão de ter uma relação aberta, sabe? Então, por isso que eu te falo que é importante na escolha do profissional tu se sentir confortável com uma pessoa, porque tu vai precisar ter essa intimidade com o profissional, sabe? Não, ficou muito bom. Várias dicas. Ô, Jenny, no design... Eu queria fazer uma outra pergunta, mas veio essa na mente agora. No interiores, quando tu vai projetar interiores, assim, ele tem como fazer um projeto de interiores extremamente caro e tem como fazer, tipo assim, não vou dizer o mesmo, mas seguir as mesmas linhas, as mesmas paletas de cores e tal, e fazer ele custar menos. Alto padrão barato. E assim, porque assim, ó, eu entendo que eu vejo que tem muito cliente que gostaria de fazer um projeto de interiores, mas tem medo de, além de gastar com o arquiteto, não ter condições de executar. Porque vai ficar muito caro, porque eu não vou ter condições de mandar fazer, né? Aí é melhor comprar ali pronto mesmo. E às vezes eu penso assim, poxa, se às vezes se gastasse um pouquinho mais, né? E conversasse com o arquiteto, explicasse até onde pode gastar, eu acredito que dá, mas aí eu queria ouvir de ti, tu que tá mais nessa área, né? Eu vou começar contando pela minha experiência, né? Porque eu passei por isso recentemente, com a execução do meu escritório. Do teu escritório. O que acontece? Eu tinha um valor X para investir, desde parte de reparo de obra, né? Forro, iluminação, pintura e tudo mais, até mobiliário e decoração. Eu não podia extrapolar aquele orçamento. E tu sabe como é que é arquiteto, né? Arquiteto quer tudo certinho num lugar bonitinho. Então, o que eu fiz? Eu pensei comigo, bom, dá pra fazer legal, sem gastar muito. Questão de decoração, a gente garimpa várias lojas, né? Não, às vezes, assim, ó, não desmerecendo nenhuma loja, mas às vezes a mesma loja que vende determinado produto ali caríssimo, se tu andar, tu encontra um vaso bonito, tão bonito quanto, um pouquinho mais acessível, sabe? Exato. De repente, ele não vai ter a mesmo glamour que aquele outro, mas se tu ornar com outros elementos, tu consegue chegar num resultado estético final legal, sabe? Então, é sempre importante saber aonde procurar e aonde gastar. E a questão de que hoje, assim, ó, ali no meu escritório, por exemplo, eu fiz um móvel sob medida aonde eu sentia que tinha necessidade de ser sob medida, né? Então, assim, ó, aqui eu vou investir para ter o tal do móvel sob medida. Só que em outros lugares, né, em outras partes ali do escritório, eu via que poderia ser um móvel pronto, comprado prontinho em qualquer outro lugar, sabe? Que sairia mais barato. Então, assim, sabendo ornar, num conjunto geral fica legal, né? Sim. E indo para uma linha, de repente, por exemplo, de uma casa ou de um apartamento. Ah, não, Jenny, mas daí, então, eu queria fazer tudo sob medida para ficar tudo no mesmo padrão. Existe, sim, por exemplo, em relação aos MDFs, existe vários tons de cinza e várias marcas, com vários valores, entendesse? Mas não necessariamente vai deixar de ser cinza, porque, de repente, tu queres trabalhar com cinza na tua casa. Daí, isso é uma conversa entre cliente, arquiteto e marceneiro. Ah, fulano, se de repente a marca X custa tanto, mas a outra marca custa tanto e é tão boa quanto, né? Certo. Tu pode optar por trabalhar com aquela marca lá. A gente, de repente, indica tal marca e tal cor como referência, mas não quer dizer que a gente não possa escolher um padrão de chapa mais acessível, entendesse? Outra situação, a questão dos suportes metálicos que estão bem em alta, né? Jenny, eu queria muito ter um suporte metálico dentro da minha casa, que eu acho interessante, eu acho legal, só que eu não queria gastar tanto. Então, eu não vou sair tacando suporte metálico em tudo quanto é canto do apartamento ou da casa, ou que seja, de qualquer outro ambiente que a gente esteja trabalhando. Eu vou ter o bom senso de utilizar onde tiver que ser necessário, né? E o acabamento também influencia muito no orçamento, entendeu? Então, de repente, trabalhar com um acabamento preto, fique legal e barateie a obra, entendeu? Assim, tons no final, de dourados, tem vários acabamentos que possam oscilar o valor. Dá pra gente... Pra dar, gente. Assim, ó, se a questão de às vezes, não vou contratar o profissional e não vou fazer um projeto de interiores, é o medo de gastar, não se apegue nisso. Gasta, óbvio que gasta, porque hoje em dia nada é de graça, né? Nada de graça. Mas dá pra fazer o projeto cuidando disso, tendo esse cuidado, né? Pra não extrapolar e não ficar uma obra muito cara. Uma boa conversa ali com o arquiteto antes de começar o projeto, né? Tudo é questão de briefing. Fazer o briefing correto e saber até onde o cliente quer gastar ou não. Bacana. Porque assim, ó, tu tens a possibilidade... Eu posso chegar aqui na tua sala hoje, né?
e É, querer não repara, Ai, ai, tá? ai. Não repara. Não, e Se querer tiver alguma coisa pra fazer- falar, não fala agora. E querer tacar painel de MDF em tudo. Com prateleira, com nicho, com iluminação, Aham. Não é David. né? Mas não necessariamente quer dizer que se eu não fazer painel em tudo, eu vou fazer um projeto feio. Porque, de repente, eu posso estar ornando uma pintura em um canto. Certo. Entendesse? Um papel de parede em outro, um espelho, um Isso aqui, ó. quadro. O que tu acha disso aqui? Adorei essa ideia. David, Achei bem artesanal, contrate. Pinterest isso aí, bem legal. Cara, ficou legal, ficou legal. Ficou uma ideia bem bacana. É. Entendesse? Então, nem tudo se resume a encher de Aham. coisa, sabe? Mas Que, bacana. que vai encher de coisa, vai bacana. onerar, né? Vai ficar caro. Exatamente, então... tem que ter a questão do bom senso, Não, mas sabe? muito top eu vi isso da Jenny, Da- porque normalmente o arquiteto ele é visto como um custo alto. Sim. E quando normalmente o arquiteto ele recomenda um material ali, uma prateleira, alguma coisa, normalmente é alguma coisa cara. É que assim, ó, nós tivemos mas- uma fase, né? Eu não sei agora, acho que deu uma diminuída, mas tivemos uma fase que os arquitetos eles faziam coisas caras, porque eles tinham bastante comissão de marceneiro, de... Exatamente, e ainda existe isso. Ainda E existe aí muito. não ficou legal, porque o cliente já ficou com aquele, não, vou fazer com o arquiteto, vai ficar caro. E eu sei, assim, que não, tem esse lado, assim. Gente, assim, ó, tanto no meu escritório quanto no meu apartamento, eu tive o pé no chão porque eu não podia gastar demais. Aham. Porque, principalmente o apartamento, né? Que eu e o Guilherme, a gente não queria se endividar com muita coisa, sabe? Certo. Então, o projeto lá do apartamento, se vocês forem lá conhecer, vocês vão gostar. Aham. Ficou muito legal. E foi uma obra, assim, relativamente barata, sabe? A gente usou... A pedra da cozinha a gente usou uma das mais caras, né? Por Aham. questão de qualidade, beleza. Mas ainda assim foi barato, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, tudo é questão de ter o bom senso da quantidade, de onde pôr e onde não pôr determinados elementos, sabe? Certo. Uhum. O espelho é bonito, mas eu não preciso sair carregando de espelho em tudo quanto é lado, sabe? Aham. Então é aquela velha história do menos é mais, né? Menos é mais. Bacana. Parte de design de interiores. Não era uma coisa que nós ia focar muito, né? Que a gente acabou falando Mas a gente bastante. falou bastante. Uma coisa que eu queria saber de ti também é assim, ó. Tu falou que se formou, tivesse teu primeiro projeto e tal. De início, assim, ir numa obra, tu tinha um pouquinho de medo, um pouquinho de receio? Eu não ia. Tu não ia? Mas hoje é tranquilo, assim. Não, assim, não, eu brinquei, né? Eu até ia, mas assim, se eu pudesse, não, eu não ia. Sério? Eu ia, assim, quando a pessoa ligava implorando, sabe? Mas por quê? Era... Ah, porque assim, ó. Como é que eu vou explicar pra vocês? Primeiro de tudo, que a pessoa tem 1,57 m. Ah, mas... Aí chega numa obra, Aham. as pessoas já começam, tipo assim. Quem é ela? O que ela tá fazendo aqui? Será que pode estar aqui? Aí eu já não gosto muito de chegar, não, eu sou arquiteta e tal, sabe? Tá. Eu fico meio assim, Aham. né? Aí, e tem os casos que tu já conhece um profissional que tá ali executando, o pedreiro e tal, daí tu já tem uma amizade, tu já chega Certo, brincando, entendeu? aham. Porque tudo é questão do processo. Tem aquela obra que o pedreiro vai ser uma pessoa aberta, vai te acolher e tal. Mas eu vou te falar que acontece com o engenheiro também, tá? Sim, acredito. Acontece. Chegar na Eles- obra, quem é esse cara? O que esse cara tá fazendo aqui? eles são Mas bravos. a maioria das eles- vezes é assim, não é minoria. A maioria Sim, vai das um vezes. tempo, assim, tu tens que chegar e conversando. Esse é o meu medo, sabe? Não é Aham. nenhum medo, muitas vezes é o receio e vergonha, assim, Aham. porque querendo ou não, eu tenho um pouquinho de vergonha, assim, de chegar e principalmente quando eu vejo que tem alguma coisinha errada que tem que corrigir, sabe? Certo. Eu até tento falar com o jeitinho, assim, ó, não gosto de me meter no serviço de ninguém e tal, também tô aqui pra aprender. Porque eu Certo. sei que vocês têm muito mais experiência do que eu, porque de fato tem, né? Aham. Porque são anos já ali executando Executando. e tal. Eu respeito muito, né? Mas assim, olhando o projeto, aqui ficou um pouquinho diferente. Eu tento sempre ter muita cautela, né? Porque Aham. tu não sabe qual é a resposta que vai vir, né? Exato. Então, pra ti... Olhando o projeto aqui tem que mudar tudo. Não, Tem tem que mudar derrubar tudo. essa parede e fazer de Não, novo, assim, né? graças a Deus eu nunca tive problemas graves, assim, sabe? Né, David? A gente teve um caso Ah, aí, que bom. mas... Que bom. Já tive bastante problema Não, grave. eu também já tive problemas, assim, de ter que até mandar desmanchar, assim, uma parede, porque Sim. tá fora de prumo, né? Não tem como corrigir depois e tal. Mas eu gosto de tocar nesse assunto porque muita gente sai da faculdade, tanto engenharia quanto arquitetura, e os primeiros projetos,
tu já passa um perrengue fazer o primeiro projeto, atendimento de cliente, planta baixa, volumetria, tu tens que vender esse produto, aí depois tu tens que aprovar esse produto para o cliente ter a licença de construção e não encerra ali. Exato. Depois tem toda a execução que, querendo ou não, faz parte, aí é onde a gente insiste, não abandona o teu cliente, esteja junto, e tu vai ter que ir na obra, e eu sei que tu vai passar dificuldade, porque lá tu vai encontrar, às vezes, um mestre de obra ou um pedreiro que há anos que faz aquele tipo de trabalho, e tu pode encontrar um defeito que tu vai ter que orientar ele, tu vai ter que conversar com ele, dizer, olha, aqui eu não tô entendendo, aqui eu acho que o projeto ficou diferente e tal, e faz parte, assim, por que eu te pergunto? No começo a gente fica com um pouquinho de receio e tal. A gente cria um monte de problema, não vão gostar de mim, não, vão me tocar daqui. Mas, assim, é importante que vá na obra. Até pra gente aprender como é que funciona, Exato. né? Porque no início, o que eu noto muito, assim, da minha evolução, é que no início eu tentava fazer umas coisas, assim, muito... Não digo bizarra, mas... Porque eu sempre tive o pé no chão, né? Mas, assim, que hoje a gente vê o quanto a gente complica, às vezes, na questão do projeto, sabe? Em que se tu entende o funcionamento dela em obra mesmo, né? Como é que vai se comportar, de repente, um pilar, uma viga, tu já começa a abrir... Uma briga do engenheiro com o arquiteto, né? Mas aí é que tá. É por isso que eu acho que é importante o arquiteto ir na obra, porque, às vezes, aprende muito. Projetei um vão lá de 8 metros, eu quero... Um problema agora... porque eu não quero que essa viga apareça. Tá, mas aí o que vai segurar aqui? Exatamente, Deus que vai segurar com a mão dele? Então, acredito que a nossa obra que a gente tocou junto na Vila Suíça no início do ano passado, pra mim foi de muita importância pra minha evolução, sabe? Porque acompanhando a obra ali contigo e com o João, eu aprendi muito, muito mesmo. Que bom. E a gente aprendeu com os erros e com os acertos, e às vezes que a gente teve que trocar informações. Tanto que de lá para cá a gente tem mantido uma parceria, assim, porque a troca de conhecimento e de dica e de histórias é mútua, sabe? Então, sempre que eu preciso, ele me ajuda. Eles também, quando precisam de alguma coisa, perguntam. Então, assim, a gente cresce junto, sabe? E eu, particularmente, nunca tive essa briga entre engenheiro e arquiteto, sabia? Eu sempre vim de uma... Desde a época da faculdade. Sempre vim com isso. Eu não sei se é porque, de repente, eu queria fazer civil. Eu ia dizer. Pode ser. É que corre na veia ali. Eu sempre vim com isso, assim, com essa ideia na minha mente de que um precisa do outro. Porque, assim, é importante ser belo? É importante ser belo. Mas mais importante do que ser belo é parar em pé e não comprometer a vida de ninguém, né? E a gente não faz isso sozinho. Tudo é uma questão de trabalho em equipe. Um precisa do outro, cara. Não adianta. E tu, assim, tanto para arquiteto quanto engenheiro, eu concordo que vai ter arquiteto que não vai se identificar com certo engenheiro, mas se tu conseguir ter uma parceria boa com um escritório e os dois crescer junto, é muito importante, porque aprende muito junto. Aprende tanto o arquiteto quanto o engenheiro, até depois para projetar um projeto estrutural para aquele arquiteto, tu já se identifica com ele, se identifica com o projeto dele, tu sabe o que ele quer, tu sabe como que ele vai gostar. Então é bacana, assim, para quem está fazendo arquitetura, se conhecer um escritório de engenharia, se poder fazer uma parceria, conversar, é bacana. Crescer junto compatibilização, né? Compatibilização, parceria, né? Troca informação. Eu sou uma pessoa... eu não sei, eu sou muito aberto, assim, para entregar, assim, preciso... Às vezes o pessoal posta no grupo ali, eu preciso disso, cara, tá aqui, ó, pega, vai, né, vai pra frente. Exatamente. Assim, nunca tive problema em entregar um laudo meu que eu já fiz, como, eu não sei como é que eu faço esse laudo, cara, pega o meu aqui, ó, dá uma estudada como é que eu fiz e tal, faz o teu, eu sei que do meu tu vai fazer um melhor ainda. E ali vai, entendeu? Sim, Projeto, ajudar, né? se ajudar. Então, eu digo sempre, assim... quando eu vou fazer um projeto, se eu tô naquele momento assim, em branco, que eu não sei o que eu fazer, cara, eu me inspiro nos projetos da Diene, eu me inspiro nos projetos de outro arquiteto, porque eu conheço o potencial deles e eu acho que a gente tá ali para crescer junto, né? O importante é que, assim, ter em mente que rivalidade não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, se tu tá no mercado
Pra ter esse instinto de rivalidade, de birra com alguém, tá no caminho errado. Tá no né? caminho errado. Não adianta. Se a gente se ajuda, todo mundo cresce junto, né? Todo mundo cresce. Aí vai ter, eu acredito, né, mais obras com qualidades, né, mais pessoas querendo construir. E aí o mercado vai se abrir para todos os profissionais, né? Tanto para os arquitetos, para os engenheiros e assim vai. É uma espaço para todo mundo, né? Mútua praticamente, né? Exatamente. Opa, o que chegou aí? Comida. Olha só, rapaz, e chegou pizza. Não, chegou a pizza. Só no FCCast mesmo. Não, não é FC. Então, gente... Pode me convidar mais vezes, tá? Não, olha só. Vocês sabem qual é o sabor, não? É surpresa? Vamos ver. Tu gosta do que, Jenny? Eu gosto de brócolis. Ah, não. Cara, ninguém gosta de brócolis. Ela vem aqui no FCCast e gosta de brócolis. Eu amo brócolis, gente. Sério? Não, né? Oi, às vezes eu vou, tipo, nos lugares, daí a gente vai pedir, sei lá, uma tábua, alguma coisa assim. Mas bota brócolis, tá? Peça adicional de brócolis, porque eu amo O brócolis. rodízio, tu é a que pega a pizza do brócolis. Então. Toda a vida. Gente, ó, pizza de calabresa. No rodízio, eu sou aquela que vai no buffet e volta com brócolis ali no prato. Amigo, não. exceção. Gente, agora a gente vai encerrar o FCCast porque chegou a pizza e a gente vai querer comer essa pizza, né? Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Nem sei se a gente falou no começo, né? David falou. Então, assim, ó, se eu não falei, não falou. Eu vou falar de novo, tá? Se inscreve no canal, dá um like, manda uma mensagem pra gente. Siga no Instagram. Siga no Instagram também. O problema é que se a gente falar isso no YouTube, o YouTube fica brabo, né? Ai, tá, Porque são duas plataformas diferentes. Você, Marlon, então... não sei como é que tu vai fazer, mas dá um jeito aí. Então tá, Bota siga na rede vizinha. Siga lá. Jenny, obrigado. Imagina, tá? eu que agradeço a oportunidade, ao convite. Fiquei muito lisonjeada de vir ter essa experiência, que é bem diferente. Uhum. Adorei. E estamos aí. Sucesso, né? Sucesso pra Muito ti. obrigado, Jenny. Foi um prazer, foi bacana. Ficou muita dica aqui pro pessoal que tá se formando, o pessoal que é profissional, que também às vezes não tem essa noção que a gente tem. É uma experiência muito bacana. E ter uma arquiteta falando com propriedade né? dá esse plus. Então o pessoal tem acesso agora a várias dicas. E eu tô Clientes com fome. também, né? Agora eu tô com fome. Gente, vou dar um tchau aqui. Valeu, tchau!